reiniciar os trabalhos aqui do nosso seminário. E eu pediria aos companheiros, as pessoas que estivessem do lado de fora, que adentrassem o plenário para a gente dar início. Uma informação, o seminário está sendo transmitido aqui ao vivo pelo canal 8 da TV Senado, no portal, que é www.senado.leg.br/TV, ou canal da TV Senado no YouTube. Quem tiver interesse ou quiser informar alguém que o seminário está passando ao vivo. Ele também, estamos fazendo notas taquigráficas, então todos os debates aqui sairão em notas taquigráficas, se não hoje, mas daqui a poucos dias. E também todas as nossas mídias com fotografia e vídeos, quem quiser, tiver interesse em acessar, nós temos essas informações. Bem, nosso terceiro painel será sobre o tema fake news e plataformas digitais. Convido para compor a mesa os palestrantes desse painel. A companheira Maria Célia Furtado, diretora executiva da ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas, e conselheira do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, e que tem ajudado muito nos debates do Conselho. O senhor Rodrigo Flores, diretor de conteúdo do UOL, formado pela USP, abriu o currículo rapidinho. O senhor Marcelo Vitorino, professor de Marketing Político e Digital no Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing, é isso? Né? Chegou? Senhor Domingos Fraga Filho, gerente executivo de opinião do Portal R7. E a senhora e amiga minha, Bia Barbosa, representante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e uma guerreira que atua aí nas áreas públicas e políticas públicas aqui, principalmente no Brasil. Obrigada. Bem, pessoal, eu só gostaria de fazer um comentário rápido, já que o moderador não tem a palavra de fazer palestra. Eu fiquei muito surpreso com os resultados da parte da manhã. E, na minha opinião, eu acho que nós, como que eu vejo? A gente está caminhando, eu vejo 3 grandes cenários nessa discussão toda, que já não é só fake news, é um conjunto de outros problemas. Me parece que a gente tem um cenário, 3 cenários bem definidos. Um cenário que é aquele que o Estado pode tudo, tem de entrar e intervir com leis, que a gente pega muito isso nas casas legislativas. Cada hora aparece um projeto com mérito, mas também complicado. Então, representa um pouco essa ideia de que o Estado pode intervir em tudo e tal. Eu também, é apenas uma impressão minha, me parece que tem um segundo campo, que é um modelo de negócio, que foi introduzido pelo Facebook, pelo Google, e que não é só feito de ilícito, virou um grande modelo de negócio com empresas de fact-checking, com empresas muito sérias atuando nisso, onde o próprio lícito produziu um grande modelo de negócio. Daí que o debate é complicado. Como é que você vai regulamentar uma atuação ou determinados aspectos difíceis e legais desses modelos que vêm pelo Facebook e Google, se já foi montado um grande modelo de negócio que tem oferta de emprego, paga imposto e que tem uma influência imensa na sociedade brasileira. E me parece que começa a emergir desses nossos debates uma terceira possibilidade, que não é o Estado podendo tudo, mas o Estado, sem abrir mão da soberania nacional e passando necessariamente pela justiça, e sem também ação regulatória, buscar soluções para problemas que são insolúveis. E nesse ponto, eu acho que o problema nosso já não é só de liberdade de expressão. O nosso problema é de liberdade de expressão, mas principalmente e mais de direitos individuais e direitos coletivos. Porque o modelo tradicional da mídia permite que uma pessoa agredindo o seu direito individual ele possa entrar na justiça e brigar pelos seus direitos individuais. No modelo que a gente tem, o direito individual e o direito coletivo, ele não consegue ser alcançado, até porque é aquilo que o Murilo diz, ou seja, é o anonimato que se tem nesse modelo que tem. Quando se fala em anonimato, a gente não está falando de pseudônimo, porque a pessoa pode usar o pseudônimo e ser uma pessoa que possa ser identificada no processo. O anonimato é quando você não consegue identificar ninguém na produção daquele produto. Então, é o que eu acho, em termos gerais, que eu acho que é o que eu penso, que meus balizamentos de tudo que foi falado aqui, e, obviamente, eu ficaria mais em torno desse terceiro campo, ser um Estado intervencionista, mas também se abrir mão de uma certa soberania nacional e de saber que nós somos brasileiros e temos uma nação a tomar conta dela, né? Então, vamos passar para a nossa companheira Maria Célia Furtado, do nosso Conselho de Comunicação e da ANER.
Tem um microfone. Pega aí. E eu queria, por favor, o slide, né? para o slide, e, se possível, que apagasse um pouco a luz. Por favor. Comando daqui? Aqui? Tá bom. Bem, boa tarde. Eu sou a Maria Célia, como fui apresentada, e quero cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, o moderador e essa plateia simpática. E agora? Pula de lá? Daqui a pouco. Se está com algum problema, ele vai passar lá para cima. Ele passa? Eu dou um alô para ele? Como é que eu faço? Aqui. Pronto. Ah, já deu. Você tem 15 minutos. Você fica aí, eu falo rápido. Bem, o boato, aqui já foi dito uma série de vezes em várias palestras, que o boato é uma das mais antigas mídias de que se tem notícia. E agora, até conversando aqui com um companheiro de conselho de comunicação, a gente ficou lembrando do samba da Elza Soares, que todo boato tem um fundo de verdade, embora no sambinha dela tenha uma grande mentira. Mas a verdade é que o boato, com o advento das mídias sociais, ele tomou proporções gigantescas e acabou ficando realmente um meio de comunicação bastante complicado e difundido. E hoje cada cidadão pode ser um produtor de conteúdo, bastando apenas ter acesso a um dispositivo. A popularização das redes sociais digitais facilitou o compartilhamento de notícias e transformou o cidadão num potencial produtor de conteúdo. As redes sociais passaram a fazer parte do cotidiano dos nossos leitores, sendo utilizadas especialmente para a troca de informações, muitas vezes substituindo os veículos de mídia tradicional. Agora deu. Paralelamente, cresce o compartilhamento sem checagem. Eu não sei se dá para ler, mas na prática faço aqui uma síntese do que está na tela. E essa enorme quantidade de dados circulando na web e que estão disponíveis a um clique nem sempre é devidamente checada. Tal fato é reforçado por um estudo recente divulgado pela Nature, em que se afirma que o alto volume de informações nas redes sociais, associado à limitada capacidade de absorção dos conteúdos, tem contribuído para a proliferação de boatos e notícias falsas no ambiente digital. Como é que se trabalha contra isso? Quais são os formatos em que a gente pode efetivamente ser atuante e tratar do mais possível de combater toda essa disseminação de notícias falsas? A primeira notícia, a primeira forma que a gente vê muito claramente, e que aqui foi falado muitas vezes, é produzir um jornalismo de qualidade, com credibilidade, baseado na investigação dos fatos, um jornalismo aprofundado em que as pessoas efetivamente acreditem. Esse jornalismo é fundamental para aplacar essa onda de boatos, essa onda de fake news. E o segundo formato que eu destacaria aqui é realmente a checagem dos fatos. E, no sentido da checagem, a gente já tem várias ONGs, algumas empresas, como os Reporters Lab da Universidade Duke, que afirmam, tem uma pesquisa onde há mais de 120 entidades ao redor do mundo que se dedicam à checagem de fatos. E eles são liberados, essas organizações são liberadas pela International Fact Checking Network, acho que é
a Patrícia vai falar um pouco disso. E a produção de notícias falsas, muitas vezes de uma forma maliciosa ou até criminosas, podem influir em acontecimentos políticos. Falamos muito a manhã inteira do problema eleitoral do próximo ano e relativos à saúde, à economia. Tivemos aí várias fake news relacionadas à saúde, coisas milagrosas que curavam. Então, acho que todo mundo aqui recebeu algumas dessas informações via WhatsApp. E nesse sentido da produção... agora tenho que voltar. Dessa produção maliciosa de informação, eu não sei se leram, mas no domingo passado, o Estado de São Paulo publicou uma matéria que eu considerei muito interessante e que são fatos que têm acontecido muito nos Estados Unidos, e ele destaca aqui uma ONG chamada Veritas, que é produzida por é um projeto criado por O'Keefe em 2010. Se eu não me engano, o O'Keefe acabou de comprar a Meredith, da Meredith, e comprou a Time, né? Nos Estados Unidos, acho que por esses dias. Em 2016, essa instituição recebeu $4.900.000, segundo documentos enviados à Receita Federal Americana. Desse total, 1.700.000 veio de instituição ligada aos irmãos Koch, conservadores que estão entre os principais financiadores do Partido Republicano. Nesse sentido de plantar notícias, o projeto se promove como um organismo de jornalismo investigativo e, na verdade, ele é um grupo que tem uma agência própria. O O'Keefe usa jornalistas secretos para plantar notícias e que depois, de alguma forma, acabam se transformando em fake news. No ano passado, ele tentou se infiltrar na Fundação Open Society, que é a segunda maior entidade filantrópica dos Estados Unidos, fundada por George Soros, e que é um doador do Partido Democrata. Mas ele se propôs a ser um doador da organização e depois se verificou que era uma falsidade, que ele queria apenas desmoralizar a sociedade do Soros. Nesse sentido, Davi, você acabou de dizer que são empresas que realmente se transformam em fazedoras de fazer dinheiro, quer dizer, são propulsoras de ganhar dinheiro. A boa notícia é que o mundo está reagindo. Quer dizer, um exemplo é a gente aqui discutindo, no mundo inteiro está se discutindo, e há já alguns ganhos de causa que a gente encontra em vários setores da sociedade. Não sei se leram, foi publicada uma pesquisa produzida pelo Kantar Ibope, que se chama Trusting News, e que examina as principais audiências, são 8.000 pesquisados no Brasil, nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido, que estão consumindo notícias e quais são as suas atitudes em relação à confiança no que as pessoas leem. E, de uma maneira muito extraordinária e ótima, eles chegaram à conclusão de que os jovens já estão muito preocupados com a veracidade daquilo que leem e, às vezes, inclusive, procurando notícias pagas para não ficarem sob o julgo de notícias falsas. E fica também muito claro que as mídias clássicas, elas são bastante respeitadas e são muito lidas, assistidas como um projeto de informação
com credibilidade. Estas audiências todas estão se tornando cada vez mais sofisticadas em seu desenvolvimento e avaliação do conteúdo de notícias. O público continua a acreditar que o jornalismo é crucial para a saúde da democracia, mas tornou-se mais cético. E essa crença do público ficou muito provada nas eleições americanas e seguramente já se sente isso nas eleições brasileiras. Uma boa notícia da pesquisa, e aqui eu puxo um pouco o meu lado de revisteira, é que 72% das pessoas pesquisadas acreditam que revista é uma fonte muito crível de informação segura. Então, achei bastante satisfatória a pesquisa. Então, também como o meu painel aqui são plataformas digitais, é importante mostrar o quanto as revistas estão nas plataformas digitais. Elas podem ser lidas em qualquer tipo de meio de comunicação. E algumas revistas nas mídias sociais, elas somam mais de 111 milhões de... fui mais rápido, você me cobrou o tempo, eu fui mais rápida do que o dedo aqui, viu? O Trusting News, aqui tem a pesquisa, se alguém depois tiver interesse, eu posso disponibilizar. E agora, acho que acertamos aqui o ponteiro. Aqui estão as revistas, um bom volume de capas. Somando as audiências das revistas nas plataformas digitais, a gente tem mais de 111 milhões de visitantes que buscam informações de qualidade e que muitas vezes pagam por essa informação. Eu vou voltar aqui porque eu pulei um slide e eu quero mostrar como a ANER é preocupada com as fake news. O que a gente chama de ANER americana, que é o MPA americano, lançou uma publicidade, uma campanha muito interessante e nós conseguimos licenciar essa campanha e a partir de janeiro nós estamos divulgando essa campanha por todos os nossos meios de divulgação. E é uma campanha muito enfática sobre o que você lê e se você acredita em tudo aquilo que você lê. E a campanha se desdobra e depois se questiona sobre a segmentação, se você acredita em notícias que você recebe via WhatsApp sobre saúde, sobre beleza, sobre puericultura, enfim, é uma campanha muito interessante, ela está baseada em muita pesquisa e, a partir de janeiro, ela será encontrada nas nossas revistas e também nas nossas redes sociais das revistas. Convido todos a acompanharem a campanha. E eu vou encerrar reafirmando aquilo que já foi afirmado algumas vezes, a Patrícia enfatizou um pouco, o Guilherme outro tanto. Acho que a gente roubou um pouco de você essas dicas, mas que é o formato melhor de combater as fake news. E essas dicas deveriam estar estabelecidas, deverão estar divulgadas por todas as pessoas. Então, diz uma delas, então na tela, não sei se dá para ler. Primeiro, seja cético com as manchetes. Olhe atentamente a URL de onde vem a notícia, investigue a fonte, fique atento a formatações incomuns, e isso acontece muito, às vezes a gente recebe umas notícias meio enviesadas, que não conseguem efetivamente ser claras. E considere
alguns fatos, por exemplo, se há fotos fora de contexto, fora de qualidade. Confira as datas da divulgação da notícia que você está recebendo, isso é muito importante. Às vezes coisas muito antigas vão se voltando aí para o dia a dia. Verifique as evidências e busque outras reportagens que comprovem aquelas afirmações. Então, a gente fala muito. Procure se estas informações foram publicadas na mídia clássica ou na mídia tradicional. Aí você, com certeza, vai se certificar se é uma notícia falsa ou não. E se é uma história meio farsesca, se é uma história de brincadeira ou se é uma história com algum fundo de verdade. Na verdade, um fundo de verdade dá uma história maliciosa muitas vezes. E algumas vezes as histórias são intencionalmente falsas. Eu tentei botar um vídeo aqui da campanha da NJ, Ricardo, que a gente assinou junto, mas eu gostaria de depois colocar no WhatsApp do Conselho, porque é uma campanha que mostra claramente que você deve estar preocupado com a informação que recebe. Vocês, o Davi me ajuda, a gente bota o videozinho, acho que aqui não tinha áudio, botamos o vídeo no site, no WhatsApp do Conselho. Muito obrigada. A gente agradece as experientes palavras da Maria Célia Furtado e passamos agora a palavra ao Rodrigo Flores, jornalista formado pela ECA USP, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e também em Política e Estratégia pela USP. Desde 2011 é diretor de conteúdo do UOL. Com a palavra. Alô? Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar a iniciativa, esse assunto para o nosso meio de mídia e comunicação, talvez seja o assunto a ser tratado, então parabéns pela escolha do tema e obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de falar para uma plateia tão ilustre. Antes de começar minha fala, eu queria endereçar alguns temas que foram rapidamente tratados aqui, e depois eu começo a minha apresentação. Fui anotando. Eu pediria um pouco de cuidado. Eu não sei se eu concordo muito quando a gente compara fake news com boato. Boato é aquela coisa jocosa, é aquela coisa despretensiosa, é a vizinha tá saindo com não sei quem, parece que aconteceu alguma coisa, e a gente está tratando aqui de fake news como algo que é estruturado, que é pensado, que é planejado, que é maquiavélico e necessariamente vicioso. Então, para efeito de estabelecer fronteiras do que a gente está tratando, eu acho importante fazer essa pontuação. Também fico um pouco preocupado quando vejo que uma das soluções apresentadas, e isso foi recorrente em alguns painéis, é o jornalismo de qualidade. Olha, esse país faz jornalismo de qualidade há muito tempo. Eu tenho orgulho de comandar uma redação de 350 pessoas que faz jornalismo de qualidade, e isso não tem sido tão determinante ou suficiente para conter o avanço das fake news. Então, jornalismo de qualidade é obrigação, é para isso que a gente existe, mas não tem sido eficiente para combater esse fenômeno. Ouvi aqui das empresas de verificação de dados e confesso uma certa frustração de não vê-las aqui representadas. Fazem um belíssimo trabalho, conheço pessoalmente praticamente todo mundo que está envolvido nesse ofício ingrato que é a verificação de dados no Brasil. São empresas que lutam com muita dificuldade, não existe um modelo de negócio, e eu tenho certeza que se a gente, com passe de mágica, conseguisse acabar com as fake news, elas ficariam muito felizes, porque elas poderiam fazer reportagens muito mais edificantes e mais construtivas para o nosso país. Dito isso, eu queria começar a minha apresentação e eu queria dar um passo atrás. Acho importante fazer uma certa conceituação, pelo menos do meu ponto de vista, não é nada acadêmico, a Ângela talvez traga isso com um pouco mais de solidez, mas é a minha perspectiva da redação, a minha perspectiva de quem está no dia a dia desse negócio. Então, se a gente puder... já está aqui. Bom, primeiro, deixar claro que não existe mais o momento
momento da informação, né? A gente não tem aquele momento, agora eu vou me informar. Vou abrir o jornal, vou ligar a televisão, vou assistir o Jornal Nacional. Isso já era. Isso deixou de existir mais ou menos quando surgiu a internet. Então, lá no meados dos anos 90, de repente você se informa na hora que você quiser. Você senta na frente do seu computador, você vai lá e busca a informação que você quer na hora que você quiser. Essa foi uma enorme revolução. Temos aqui um especialista em revistas e a gente sabe como isso foi impactante para a mídia impressa. 2 ou 3 anos atrás, a gente começou a entrar num processo revolucionário novamente. As redes sociais e o celular, eles são tão disruptivos e revolucionários para o nosso negócio quanto a internet foi 20 anos atrás. O que desestruturou completamente a forma de acesso ao conteúdo. Eu vou ter que dar uma viradinha aqui, porque eu não sei esses números de cabeça, tá? Mas aqui é um gráfico sobre acesso às notícias por origem de clique. Então, como é que as pessoas chegaram na notícia? A barrinha aqui da esquerda é acesso direto, ou seja, alguém foi lá no site, escreveu o nome do site, o Alcom.br, clicou numa notícia. Isso corresponde a 32%. Todos os outros são o que a gente chama de porta lateral. São pessoas que não entraram no site, mas que acabaram consumindo algum tipo de notícia. E como é que elas entram? Busca, rede social, e-mail, alertas móveis e ferramentas de agregação de notícia, podem ser aplicativos, enfim. Esse número é 65%, mas cresce para 73% para quem tem menos de 35 anos. Então, 3/4 das pessoas acessam as notícias sem ser pela porta da frente, sem ser como se fazia com o jornal. Você pega o jornal e você lê o jornal. Não, elas clicam, elas chegam de alguma forma no conteúdo que a gente produz. Essa é a homepage das pessoas. Essa é a homepage das pessoas. Essa é a tela inicial do celular das pessoas. É esse o site que as pessoas entram quando elas estão no elevador e durante 5 andares elas abrem o Facebook e ali elas se informam. Ali elas encontram coisas interessantes e aí elas clicam. Clicam em quê? Na foto do vizinho, na foto da amiga, na foto do cachorro, ou em algum conteúdo que possa parecer interessante a elas, inclusive notícias. De quem são essas notícias? Isso aqui é uma pesquisa da Reuters sobre atribuição de marca. Se as pessoas sabem onde elas estão clicando, elas sabem onde elas estão indo, elas sabem quem produziu o conteúdo. Para 81% das pessoas que entram via acesso direto, ou seja, escreveram o Alcom.br, Folha.com.br, Estadão, G1, entraram em um site, 81% dessas pessoas elas conseguem atribuir claramente e de maneira correta a origem da notícia. Então, sabe aquela notícia? Sei. Eu li aquela notícia no UOL, eu li aquela matéria no G1, eu vi aquele vídeo na Globo.com. Elas sabem a atribuição correta. Esse número cai para 37% com ferramentas de busca. E esse número é menos da metade, 47% para a rede social. Então, 47% das pessoas que leem alguma coisa na rede social não têm a menor ideia de onde é que elas estão, onde é que elas leram. Eu não sei. Eu simplesmente cliquei, li. E não consigo dizer qual foi o veículo que produziu aquele conteúdo. Esse aqui é um exemplo de Instant Articles. São as páginas que o Facebook disponibiliza para a gente publicar nativamente na plataforma deles. Aqui tem uma série, tem National Geographic, tem Vox, Cosmopolitan, tem Atlantic, Washington Post. Temos um monte aí. Notem como eles são terrivelmente parecidos. Quer dizer, existe inclusive uma força dentro do próprio Facebook, dentro da própria rede social, para homogeneizar, para padronizar, para deixar tudo muito parecido. Fica difícil você identificar a origem daquele conteúdo. E aí a gente fica sabendo, a gente cai naquela frase: onde é que você viu isso? Eu vi no Facebook. E é disso que estamos falando, da notícia que eu vi no Facebook. No paralelo, temos um questionamento, né? As empresas de mídia, como todas as instituições, não é um privilégio nosso, estão questionadas, mais questionadas do que nunca, ainda mais questionadas quando a gente pensa num público mais jovem. E diante desse cenário de pulverização, de falta de identidade, como é que a gente pode, então, definir
e essa definição, de novo, é muito minha, não é científica nem nada, ela é minha. Como é que eu defino o que é fake news? Porque se a gente não define o que a gente vai lutar, né, o mal que a gente vai combater, a chance de vitória é muito pequena. Fake news, para mim, é um conteúdo deliberadamente falso, ou seja, ele não é erro. Ninguém errou ali, não foi sem querer. A imprensa erra mais do que deveria, inclusive, mas é erro. Nós corrigimos nossos erros, nós temos página de errata, nós temos ali o erramos, a gente está o erro, a gente vê com maus olhos o erro, a gente luta para não errar. Esse conteúdo não, ele é fabricado para ser errado. Ele é deliberadamente falso. Ele mimetiza a notícia, então não estamos falando de veículos estabelecidos. Estamos falando de uma página de internet ou uma página de um celular que parece notícia, só parece, só tem o layout, tem o mesmo tipo de letra, fundo branco, e é isso aí, não é notícia. Não estamos falando de veículos. Deliberadamente falso, que mimetiza a notícia e é distribuído em rede social. Rede social é a chave da história. Distribuição de conteúdo falso, essa distribuição só é possível se existir um canal para que isso escoe, para que isso reverbere na sociedade. E esse canal é a rede social. Então, qualquer discussão para endereçar esse assunto de fake news necessariamente tem que passar pelas redes sociais. E aí com o intuito de gerar algum benefício, que pode ser econômico, político, qualquer um que for. O benefício econômico, óbvio, é você conseguir anúncios, monetizar com anúncios, conseguir muita audiência com uma notícia bárbara, e aí você vende anúncios e consegue monetizar essa audiência. Essa é a forma mais simples, mas a gente também pode derrubar a reputação de empresas, a gente pode comprometer essa empresa e conseguir algum tipo de benefício no mercado financeiro. A gente pode ter, obviamente, benefícios políticos, ajudando alguns candidatos, prejudicando outros candidatos. Então, é desse produto que a gente está falando, desse produto arquitetado, pensado, fabricado para ter algum tipo de benefício que não tem nada a ver com a imprensa que a gente conhece. E aqui eu faço uns grifos. Distribuição social. Esse aqui é o exemplo clássico. O Papa nunca endossou o Donald Trump. Essa notícia é a notícia mais... provavelmente a notícia mais lida e compartilhada de todo o processo eleitoral americano, se a gente olhar as unidades informativas de maneira individualizada. E algo que me preocupa muito, eu lembrei aqui, não queria deixar passar, é a banalização do termo fake news. Por que eu tive essa preocupação de definir isso claramente? Porque fake news, do início do ano para cá, essa expressão tem sido usada para desqualificar qualquer veículo de imprensa ou veículo de mídia que publica algo negativo em relação a determinada pessoa. Então, o que o Donald Trump faz recorrentemente com CNN, New York Times, Washington Post e todos os veículos que, de alguma forma, o criticam, é falar fake news. Então, eu temo pelo termo. Eu gostaria que o termo fosse preservado, porque ele define claramente algo que precisa ser atacado. E existe uma grande banalização de que tudo é fake news, tudo é mentira, tudo é pós-verdade, e não é exatamente isso que eu vejo. O que a gente está fazendo? Só para brevemente contar. O UOL lançou esse produto chamado UOL Confere. Em 2014, a gente fazia checagem de debate, né? Então, candidatos falavam números no debate, a gente ia lá e conferia esses números e dados. A gente ampliou isso com uma parceria com a agência Aos Fatos em 2016. E aí, passada a eleição, ficou evidente de que a gente não poderia restringir isso só ao período eleitoral. É um troço muito maior do que só a eleição. E é por isso que a gente faz verificações todos os dias. Essa aqui é a nossa página. Eu posso dizer, da minha experiência, eu não tenho como medir o tamanho de um fake news. Muito desses fake news circulam dentro do Dark Social, que é o WhatsApp, que não tem, de fato, como você saber o tamanho disso. O que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente faz uma matéria desmascarando, derrubando um fake news desse ou uma matéria mentirosa dessas, em geral, a matéria que a gente faz dizendo que aquilo é mentira está entre as 5 mais lidas do dia, entre todos os assuntos, incluindo aí celebridades, esportes, qualquer tema. Não raro é a matéria mais lida do Brasil, no nosso caso.
Dou o exemplo, por exemplo, de quando havia a informação circulando de que a ex-primeira-dama, a dona Marisa Letícia, era funcionária aqui da Câmara dos Deputados. A gente fez uma matéria dizendo que aquilo não era verdade e em 24 horas aquela matéria foi lida por mais de 1 milhão de pessoas. Calculem quantas pessoas foram impactadas pela mentira, porque eu imagino que só clica na mentira quem foi impactado por ela. Na verdade, desculpa, só clica na matéria de verdade, né, na verificação, quem foi impactado pela mentira. E a gente atinge uma parcela limitada da população, a gente não consegue falar com todo mundo. Esse é o tamanho do nosso problema e é isso que eu gostaria que a gente, de alguma forma, discutisse, pensasse e endereçasse. E, finalmente, eu falei aqui de rede social e plataformas, porque, afinal, esse é um painel de plataformas, e eu peço desculpa por estar me alongando um pouco. Eu vejo, sim, concordo com o colega da Globo que diz que a gente tem que educar pelo bolso. Vejo, sim, as plataformas como responsáveis por isso. Elas são remuneradas, elas ganham dinheiro com isso. E elas não podem se isentar falando que simplesmente são plataformas, porque a partir do momento em que elas têm um algoritmo que determina o que é que eu vou ver e o que é que eu não vou ver, né? Ninguém, além do Facebook, diz o que é que vai ser exibido na minha timeline. A partir desse momento que há uma interferência direta da empresa, dizendo o que você vai ver e o que você não vai ver, isso faz dela responsável. E eu entendo que, sim, é preciso que a gente combata isso de alguma forma. Obrigado. Muito bom. O Rodrigo foi econômico no tempo? Fui, não sei. Então, agradecemos as palavras do Rodrigo e vamos passar a palavra ao Marcelo Vitorino, que é professor de Marketing Político e Digital no Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Com a palavra. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer ao Murilo de Aragão, presidente do Conselho, pelo convite. E eu vou tentar ser bem breve, até em respeito aos colegas e ao público, para não atrasar o evento. Pode colocar a apresentação, por favor? Está lá? Então, vou me apresentar rapidamente. Eu trabalho dentro do digital há aproximadamente 10 anos. Dou aula já há alguns anos também com marketing político digital e marketing político. Além dessa atividade docente, eu fiz campanha política no Brasil todo, desde vereança até presidente da República. Logo, fake news é uma matéria que não é estranha para mim. Numa campanha normal, a última que eu fiz para prefeito foi a do Marcelo Crivella. Em questão de 22 dias de segundo turno, eu enfrentei 20 crises de imagens baseadas em fake news, dos quais a gente não conseguiu remover quase nenhuma da internet, não por ineficiência da Justiça Eleitoral, mas creio que por um excesso de processos que tramitam lá. Então, não adianta você identificar uma fake news e comunicar à Justiça Eleitoral, porque o processo sequer chega a ser avaliado diante de tantos outros processos que são colocados para empatar a pauta do Judiciário. Aí tem uma outra questão também que eu vou falar mais à frente sobre anonimato. Então, só para deixar claro, fake news passa pelo meu dia a dia, geralmente no combate e tentando identificar a autoria, porque isso é super importante também. A gente não pode negar que as notícias constroem a realidade e o conhecimento. Se não me engano, foi esse ano que nós tivemos aquela operação Carne Fraca, que foi um punhado de frigoríficos, mas aquilo abalou a exportação de carne do país. Então, eu não posso dizer que aquilo é uma fake news, mas eu posso dizer que ali teve algum erro de apuração, no mínimo. Então, um pequeno punhado abalar uma exportação não é normal num país como o nosso. Tivemos mais para trás um rato em uma garrafa de refrigerante. Também mexeu com as vendas da empresa. Na questão da política, nós temos casos como se o político X ganhar a eleição, ele vai tirar a Bolsa Família. Isso é muito comum em época presidencial. Todo mundo já deve ter ouvido um boato parecido. E isso abala, sim, a questão do resultado. E daí eu acho que é melhor a gente começar separando o que é fake news. Até eu discordo aqui do colega quando ele coloca que fake news é só aquilo que é distribuído em redes sociais. Fake news é mais do que redes sociais. Não, o WhatsApp não é um canal de rede social. O WhatsApp é um mensageiro instantâneo. O WhatsApp hoje, por sinal, eu acho que deve ser o nosso pior canal para controle. Uma vez disparado lá, a gente não tem mais controle algum.
Nas redes sociais, eu acho que boa parte do que foi discutido aqui pode ser implementado para um controle, inclusive proibindo o anonimato. Mas o WhatsApp, infelizmente, não temos. Então, é preciso separar o que é a guerrilha profissional de um mero replicador, uma pessoa que não teve o trabalho de checar um fato e simplesmente compartilhou. Então, eu não vou tratar desse, vamos dizer assim, criminoso comum, né, que pode ter até sido induzido ao erro. Eu só vou abordar o caso do criminoso profissional. Então, no universo da guerrilha, eu trouxe para vocês, antigamente, nós tínhamos ali a parte de impressos, que eram os panfletos apócrifos, distribuídos em eleição, geralmente na sexta ou no sábado à noite, antes da eleição, e aquilo mudava o resultado eleitoral. Você tinha carros de som, a rádio pirata e o boca a boca. Com a guerrilha e a fake news, nós entramos em outro universo. Eu tenho blog, rede social, e-mail, mensagem instantânea e também os agregadores multimídia, coisa que eu não vi muita gente falando. O YouTube é um agregador multimídia. O YouTube é também uma plataforma de hospedagem de fake news? Sim. A partir do momento que a população consome muito vídeo, o YouTube está lá, ele também tem que ser, obviamente, responsabilizado. Eu trouxe para vocês também, para quem tiver curiosidade posterior, não vou me alongar aqui, exemplos de ambientes, o meio e como é que essa coisa se define. Por exemplo, a questão dos e-mails. A gente pode combater onde? Tem como combater os e-mails? Tem. Tanto é que, antigamente, nós tínhamos um volume muito maior de spam do que nós temos hoje. Então, você tem aí serviços de e-mail que começaram a adotar práticas anti-spam. Então, tem como moralizar esse negócio, sim. Nas redes sociais, são plataformas de terceiros. Tem controle. O único realmente que não tem controle é o WhatsApp. E eu acho que isso não vai ter. Essa é uma guerra quase que perdida, mas a gente consegue atuar no emissário. Por quê? Quem faz campanha, quem faz guerrilha profissional, ele não manda o WhatsApp 1 a 1. Ele contrata empresas profissionais de disparo de WhatsApp em massa. E não tem muitas empresas dessas no Brasil. E nem fora. Então, assim, não é uma questão difícil de ser fiscalizada. A gente não tem 50 no Brasil. Eu divido a guerrilha em 4 elementos principais. Eu tenho o criador, que pode ser ali uma agência contratada. Isso acontece. Tem agências, inclusive, que estão passando por um momento de delação e que fizeram parte de guerrilhas profissionais. Você tem profissionais liberais contratados, cidadãos comuns, ativistas e militantes ideológicos. Sim, um ativista pode muito bem criar uma fake news. Então, assim, isso que eu estou colocando para vocês são os elementos da fake news profissional, ok? Então, você tem 4 elementos, geralmente separados. Até por uma questão de você proteger as fontes. Se você pega o criador, você não pega o hospedeiro. E assim vai indo. Então, o hospedeiro são profissionais que são especializados em hospedar conteúdo sem deixar rastro. É aquele que pega um avião, vai até o Uruguai, usa um modulador de IP e consegue hospedar um conteúdo que fatalmente levará meses para ser retirado do ar, se for. Aí também tem uma discussão sobre retirar do ar ou retirar do Google. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente passa aqui muito mais tempo. Tem o disseminador, que na maioria das vezes são cidadãos comuns, mas podem ser ativistas também. Você vê que eles são separados dos criadores e dos hospedeiros. E o grande motivador, que é quem paga a conta. O motivador, ele pode ter uma finalidade política, como ele também pode ter uma finalidade econômica. E nisso entram sindicatos, entram serviços de anúncios, né? No caso lá da Macedônia. Quem era o grande motivador daquela fake news, daquele tanto? Aquilo é uma empresa de anúncio. Ela vende anúncio, logo, ela é motivadora da fake news. A gente tem que qualificar as partes e olhar isso sem paixão, sem o amadorismo passional. Estamos numa internet livre e aquela coisa toda. Vou falar mais disso também. Eu trouxe para vocês uma sequência de mecânica de fake news que a gente já identificou. Como é que funciona geralmente? Um criador recebe a demanda de um motivador, ou seja, um agente financeiro ou parte interessada. Ele adquire equipamentos no mercado paralelo, de forma que você não consegue rastrear o código do aparelho,
E equipamento, eu digo celular e computador, tá? Modem, tudo mais. Você elimina a possibilidade de rastrear pelo aparelho. Portanto, você não vai pegar ele aí. Ele abre contas em ferramentas em plataformas. Depois disso, ele pesquisa públicos, canais e desenvolve conteúdos. E desenvolve um ambiente de hospedagem onde, efetivamente, você vai colocar notícia falsa. Ele tem que ter uma casinha, ele tem que ter um site. A notícia falsa raramente é hospedada em uma rede social. Ela é hospedada em uma plataforma. Ela é disseminada em rede social, mas a hospedagem não. Aí você tem o hospedeiro que vai lá e simplesmente deixa esse conteúdo todo ativo. Ele passa a não ter contato mais com o criador. Isso é como se fosse uma quadrilha. Eu estou deixando isso claro para vocês. Isso é uma quadrilha. É igual quando os sequestradores passaram a terceirizar quem sequestra, quem mantém no cativeiro. Isso é fake news hoje. Esse é o tipo de fake news que bagunça uma eleição. Não é o do usuário comum. Por isso que eu separo ele. Depois disso, você tem o disseminador, que é aquele que dissemina o conteúdo usando perfis falsos. Ele impulsiona usando cartão de crédito pré-pago, que você compra em qualquer lugar do mundo. Você vai no Canadá, vai na Inglaterra, compra um cartão de crédito na banca de jornal sem nenhuma identificação. Logo, você não vai pegar o cara, né, obviamente, pelo fator do impulsionamento. E ele envia o conteúdo para o serviço de e-mail e WhatsApp. Então, essa é a mecânica geral de uma fake news profissional. Depois disso, o que sobra? Sobra para a parte prejudicada entrar com uma ação na justiça comum ou eleitoral, em período de campanha, e tentar identificar a autoria. Na maior parte dos casos, a autoria não é identificada, e aí o autor tem que pedir à plataforma da qual ele foi prejudicado a remoção do conteúdo. Quando é por, assim, acho que é uma sorte, né, de você identificar um autor de uma guerrilha, ele consegue até pedir uma retratação por danos morais. Então, o que eu gostaria que fosse considerado seriam alguns fatores. O primeiro é onde o crime acontece e de quem a competência para julgar, supondo que conseguimos identificar a autoria ou então vamos responsabilizar uma plataforma. Se a internet nada mais é do que um conjunto de supercomputadores interligados, da qual boa parte do conteúdo dele está espelhado no mundo, de quem é a competência para julgar um crime digital? Se eu fui até o Uruguai e fiz uma guerrilha contra o Brasil, onde está o crime? Ele está no momento que eu subo o conteúdo, no momento que eu dissemino, no momento que esse conteúdo chega, esse crime acontece na tela do usuário que recebeu aquele conteúdo? Então, a justiça tem que olhar para esse princípio. Não houve consenso na justiça comum quando tentou se combater a pedofilia. Então, tem várias decisões judiciais e não há um consenso desse princípio de territorialidade e competência. É uma justiça municipal, estadual, federal, isso também tem que ser abordado. O segundo passo é o tempo para o trâmite dos processos. Não dá, quando você lida numa guerra de ambiente virtual, que é a propagação muito rápida, para lidar com o tempo atual de processo. Então, eu estou colocando os problemas e aí, provavelmente, depois a gente chega nas soluções. O terceiro ponto é a possibilidade de ressarcimento. Será que alguém, ou uma empresa, ou um político que foi alvo de uma guerrilha virtual vai ter alguma possibilidade de ressarcimento, que, por sinal, é garantida na Constituição Federal, no artigo 5º, né, no parágrafo 5 também, está lá o ressarcimento por dano moral. Mas se você não tem o autor, quem vai ressarcir por dano moral? Depois, a perpetuação do crime. Tem uma regra na internet, né? O Rodrigo deve conhecer, que uma vez dentro da internet, nunca fora dela. Logo, se você tem um ato hostil dentro de uma internet que nunca mais sai dela, o crime é perpetuado. E, por fim, o ponto também para consideração é a abrangência do crime. Quantas pessoas aquele dano impactou? É 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões? Então, isso tem que ser levado em consideração para mudanças que eu vou colocar logo em seguida. Mas o que é importante? Nisso tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando bem rapidinho para ser conciso, peço que me perdoem. É que a base que sustenta as fake news é o anonimato. Fake news profissional. Não estou falando da pessoa comum. Então, a que serve alguém que quer permanecer nas sombras? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sem a paixão. Eu já ouvi muito sobre liberdade de expressão. E vou falar um pouquinho mais para frente nisso. Mas a gente tem 4 pontos apenas de toda aquela cadeia que eu mostrei em que eu posso fazer alguma ação para combater fake news. O primeiro é quando o usuário abre as contas. Ou seja, eu posso certificar se aquele usuário é um humano, sim ou não? Sim, posso certificar.
O deputado Áureo entrou com uma emenda que foi vetada pelo presidente Michel Temer, que ele colocava isso, ele colocava que se o conteúdo fosse reclamado e esse autor do conteúdo não tivesse uma certificação humana, esse conteúdo deveria ser suspenso. E aí, aquilo foi rechaçado como censura, quando, na verdade, foi a censura ao anonimato. O segundo ponto é quando ele desenvolve um ambiente de hospedagem, quando ele hospeda, de fato, um canal. A gente pode solicitar que as empresas de hospedagem detenham, sim, uma certificação? Podem. Agora, é muito fácil você entrar num GoDaddy da vida, criar um domínio e ainda marcar lá que você vai pagar não sei quantos dólares para proteger que aquele domínio foi criado por você. No registro.br não há essa possibilidade, mas um domínio.com há. Pode reparar que a maior parte dos sites de notícias falsas são .com, por esse motivo. O terceiro ponto ali é quando ele dissemina o conteúdo em redes sociais. Novamente, a gente tem uma outra barreira da fake news. E, por fim, quando ele envia o conteúdo por serviços de e-mail WhatsApp, que também podem ser fiscalizados. Então, de toda a cadeia, você não vai pegar o guerrilheiro profissional quando ele compra equipamento, você não vai pegar quando ele publicou o conteúdo. Todo esse tipo de coisa é chovendo molhado, não tem como. Esses são os 4 principais pontos possíveis de pegar. O que tem que ficar claro é que o anonimato não é um direito, o anonimato é um privilégio. Não existe pessoa que nasça sem que ela tenha que ser registrada. Então, assim, você nasceu, tem que ter a certidão de nascimento. Você vai para uma rede social, que não é uma rede social, já foi falado aqui. O Facebook não é uma rede social, é uma plataforma de mídia. É uma plataforma de mídia, inclusive, que eu chamo a atenção que deveria ser regulamentada como tal, pagando a bonificação por volume das agências de publicidade, todas as regras que os veículos de mídia tradicional são sujeitos. A ser também fazer parte do Conselho Executivo de Normas Padrão, que os veículos são todos sujeitos a isso. Enquanto ela está como rede social, ela está isenta de toda responsabilidade. Então, só voltando, como o anonimato não é um direito e sim um privilégio, da forma que temos que ter uma habilitação para dirigir um veículo, que tem que ter um porte de arma para usar uma arma de fogo, temos que ter minimamente uma identificação para o uso de uma rede social que pode sim ser usada também para agredir. E ela é usada também para agredir. Tem pesquisas que falam sobre isso também, então não vou me alongar. E, principalmente, é o cumprimento da Constituição Federal. A Constituição Federal, que é a nossa norma máxima, ela não foi colocada lá à toa. Aquela parte que fala que a manifestação de pensamento é livre, vedada no anonimato, ela é importantíssima, ela é o que garante o ressarcimento da parte que foi lesada. Então, vamos separar o que é liberdade de expressão daquilo que é ofensa. A liberdade da expressão daquilo que é injúria, do que é calúnia, do que é difamação. Em momento algum, esse debate deve ser levado para a censura daquilo ou do conteúdo, mas sim do anonimato. Essa é a chave para o combate real. Concluindo, eu tenho 4 sugestões aí que eu coloquei de forma bastante autoritária como próximos passos. O primeiro seria atualizar o Marco Civil para que as plataformas verifiquem os usuários. Eu não estou dizendo que a plataforma deve entregar para o poder público todos os dados do usuário sem que o poder público tenha uma ação ou sem que um terceiro tenha uma ação. Não é isso. É que a plataforma minimamente certifique-se que aquele usuário é um usuário humano, que tem um CPF atrás dele, que tem uma pessoa que não é ali um mascarado. E é esse que é uma questão. A população tem muito medo, e eu até entendo, eu não vivi os anos da ditadura, mas eu entendo o receio que se tem da ditadura e da censura. Não é disso que estamos tratando, é que as plataformas tenham o controle dos seus usuários. O Manuel Lemos, ele falou aqui, ele lembrou bem da época que eu era blogueiro. Quem viveu essa época dos blogs sabe que todo comentário deixado num blog era responsabilidade do blogueiro. Se tivesse um comentário ali que fosse um comentário preconceituoso, o blogueiro poderia ser responsabilizado civil e criminalmente. Isso não acontece mais. E se ele não identificasse o usuário, o problema era dele. O segundo ponto é que o TSE e a Justiça determinem realmente a competência e a territorialidade para crimes ocorridos em ambiente digital. E que isso
seja de consenso, de cima para baixo, porque senão a gente tem instâncias municipais e estaduais que bagunçam isso numa eleição. O Brasil não é unânime. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pensa de forma diferente do de São Paulo, que pensa de forma diferente do Maranhão. Então tem que ser um entendimento de cima para baixo. Terceiro, nem isso. O terceiro ponto é incluir um agravante no Código Penal para o crime contra a honra praticado em ambiente virtual, pelos pontos que eu já destaquei aqui antes. O crime contra a honra, o coleguinha ir lá e ofender o outro coleguinha, é uma coisa aqui no corredor do plenário. Outra coisa é ele fazer uma publicação disso em rede social e disseminar isso pelo WhatsApp. E o último ponto da minha fala de hoje, e agradeço aí a paciência e a atenção, é ampliar o ressarcimento para danos morais quando o crime for cometido em ambiente digital de alta propagação. Hoje em dia, a média, parece que tem até um valor quase que acordado, que para dano moral é R$10 mil. É uma tabela quase básica. Mas quando ele acontece na internet e você nunca tira algo que está nela, isso tem que ser diferente. E, por favor, vamos atualizar o Marco Civil da internet com regularidade. Ele levou 7 anos para ficar pronto. A vida mudou muito. 7 anos atrás, a gente usava Orkut. Ok? Muito obrigado. Parabenizamos aí e agradecemos pelas palavras aí do Marcelo Vitorino. E agora passamos a palavra a Domingos Fraga Filho, gerente executivo de opinião do R7, foi redator-chefe da Isto É e chefe de redação do Jornal da Record. Também foi o criador e primeiro diretor de redação da revista Quem Acontece. Com a palavra. Obrigado. Não achei que você fosse ler meu currículo todo. É o que eu tenho. Bem, eu queria que, antes de tudo, como o Davi viu ali, eu comecei também minha carreira em revista e estou há pouco tempo na internet. Mas eu queria lembrar para vocês, eu queria fazer uma distinção em relação também antes de mais nada, desculpe, queria agradecer o convite do Murilo de Aragão, espero contribuir humildemente aqui para o debate, que eu acho importantíssimo e acho que ele já vem tarde. Acho que depois do que aconteceu nas eleições americanas, a gente já deveria ter discutido isso um pouco antes, mas antes tarde do que nunca. Mas voltando à discussão, eu também faço uma distinção entre boato e fake news. Boato é mais a coisa da fofoca. Boato, para quem se lembra, é o que aconteceu com o ator Mário Gomes na década de 80 e devastou a carreira dele. Fake news é um negócio muito mais sério e, como o Rodrigo lembrou aqui, eu acho que é algo engendrado, pensado, de maneira dolosa. A gente está falando muito na eleição de 2018 e eu quero fazer um lembrete aqui de uma eleição super importante que aconteceu no país em 1945, e onde não havia rede social, mas já havia, obviamente, a fake news, que foi a eleição onde o brigadeiro Eduardo Gomes perdeu uma eleição praticamente ganha, porque alguém divulgou, na época, no ouvido, mas a coisa se propagou de tal maneira que acabou sendo decisiva para a eleição dele, muitos já devem ter lido, onde ele falou no discurso sobre a malta de desocupados e alguém disse que ele falou que não queria o voto dos marmiteiros. E isso foi fundamental para a derrota do brigadeiro Eduardo Gomes. Nós estamos falando de 1945. Então, imagina hoje um boato, uma fake news daquela natureza, o estrago que faria em qualquer campanha. Nós estamos aqui numa plateia seleta, né, de pessoas bem informadas, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês nunca compartilhou algo que vocês achassem que era uma fake news, mas que vinha ao encontro do que vocês pensavam? Quem nunca? Qual, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo claro aqui, sem personalizar, né? Pelo WhatsApp, que o colega falou aqui, nós temos o hábito, muitas vezes, de pegar uma notícia, é só a gente olhar nos nossos grupos, né, de família, ou de grupos de formandos, a gente vai ver a quantidade de bobagem que a gente recebe de grupos, não é como o Guilherme falou mais cedo, ele não está aí, ele falou da tia, mas não é só a tia que manda bobagem. É só a gente reparar quantas bobagens nós recebemos. E sem querer,
nós compartilhamos. Imagina quem não tem a capacidade intelectual, quem não tem o preparo, como nós que estamos aqui temos. Eu vou dar um exemplo, e sem nenhum juízo de valor. Se nós sairmos aqui na esquina e perguntarmos quem é o dono da JBS, provavelmente as pessoas dirão que a família Lula está envolvida. Quer dizer, isso é uma fake news que ficou, por mais que se desminta, por mais que se discuta, isso está no imaginário coletivo. Por que eu estou lembrando disso? Eu estou lembrando o seguinte, da possibilidade, né, de que a fake news tem numa eleição como essa que se avizinha, de deturpar o processo, o ambiente saudável que deve acontecer um pleito tão importante como o nosso do ano que vem. Por exemplo, eu quero lembrar aqui uma pesquisa, tem uma pesquisa da USP, que mostra que 12 milhões de brasileiros, uma pesquisa recente, 12 milhões de brasileiros propagam, por isso eu fiz a pergunta, propagam fake news sabendo que são fake news. A mesma pesquisa da USP diz o seguinte, que se você considerar que cada um pode ter 200 seguidores, isso dá praticamente a população brasileira. Quer dizer, é um absurdo o que nós vivemos e muitas vezes nós sabemos que podemos estar compactuando com algo discutível, mas compartilhamos. Por quê? O Rodrigo sabe tão bem quanto eu, a informação nas redes sociais, as pessoas não querem informação. Na maioria das vezes, elas querem confirmação. Por que se compartilha tanta fake news? Porque o sujeito quer fazer parte de um grupo, ele quer se sentir pertencente. Então, ele não quer se informar. Eu estou assistindo os painéis desde cedo, e se discutiu muito em relação a checar as informações. Quer dizer, o bom jornalista, ele já deveria trazer essa notícia totalmente checada, totalmente informada. Agora, será que nós aqui, nós receptores, vamos esquecer os emissores, será que nós receptores temos tempo e, principalmente, temos vontade de checar tudo aquilo que recebemos? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Se nós que pertencemos a uma elite intelectual, temos dificuldade em checar, imagina o restante da população. Quer dizer, isso é uma questão que eu acho que vai permear a eleição do ano que vem. Por que a fake news tem essa importância devastadora que todos nós falamos aqui? Porque nos dias de hoje é difícil, quer dizer, o Rodrigo, o documentarista que vocês devem ter visto o painel mais cedo, que fez um belo trabalho na Macedônia, que influenciou decisivamente a eleição americana, ele ouviu, depois ele contou para mim, por ironia, um dos rapazes que contribuiu com as fake news a favor do Trump, estava indo visitar a Disney. Ele não tinha nenhuma questão ideológica naquilo que ele fazia, ele só queria dinheiro. Né? Então, o dinheiro, aliás, ele está por trás disso tudo. A gente lembrou aqui, mais cedo, que a Facebook, os grandes conglomerados, eles não têm responsabilidade nenhuma. A gente fala que, e eu concordo plenamente com o que foi dito anteriormente, o Google não é uma rede social. O Google é uma empresa de mídia que vai faturar 10 bilhões de dólares esse ano. 10 bilhões no Brasil, 10 bilhões de reais no Brasil. A gente fica falando aqui, tem uma discussão aí nos partidos, todos vocês já devem ouvir, aí sem nenhuma questão ideológica, de se regular a mídia. As pessoas estão preocupadas em regular a mídia tradicional e esquecem do que está por aí. Então, o que tem que ser regulado não são as 3, 4, 5 famílias que detêm, né, a mídia no Brasil. O que tem que ser, que detém monopólio, o que tem que ser regulado, e agora? E as pessoas não estão discutindo do Google, do Facebook. E outra coisa mais grave, que também foi dito mais cedo, se nós quisermos a responsabilidade do que o Facebook ou do que o Google fez, nós não vamos encontrar essa responsabilidade no Brasil. Como o doutor Frederico, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, o promotor falou num painel mais cedo, o Facebook às vezes é um bebê. Quando ele quer um benefício, ele é um bebê, né?
Quando ele se sente forte, ele é um adulto. Vamos tentar responsabilizar o Facebook para ver o que acontece. Né? Então, a gente tem que discutir isso de uma maneira clara, objetiva e desculpem a crueza. A gente tem que ir atrás do dinheiro, como nos filmes policiais. Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Né? Essas pessoas que estão ganhando mais dinheiro, elas não têm responsabilidade nenhuma sobre a imensidão, sobre as fazendas de robôs, sobre as quantidades de fake news que são produzidas diariamente nesse momento enquanto nós estamos aqui. A responsabilidade de Google e Facebook é zero. Então, essa eu acho que é uma questão que a gente tem que debater para o futuro. Quer dizer, nós estamos aqui falando de fake news sem encontrar quem é o mentor, quem é o pai, quem é que se favorece com isso. Eu acho que esse é o grande assunto que a gente tem que tratar aqui. Eu, antes de terminar aqui a minha palestra, para não prejudicar o restante, eu queria dizer o seguinte: como eu pertenço, por origem, à mídia tradicional, comecei em jornal, depois revista, depois TV, e agora estou na internet há 4 anos, eu acho que esse é o momento também de fortalecimento da chamada mídia tradicional. Por quê? Porque aqueles 5% ou 10%, eu não tenho condições de mensurar, que realmente vão checar as informações, eles vão se socorrer aonde? Para usar aqui, para não falar do R7, eles vão se socorrer no UOL, no G1, no Estadão, na Veja, na Isto É, onde eu trabalhei por 7 anos. Eles vão se socorrer na mídia, onde ainda tem uma reserva de credibilidade, por mais, né, que o desgaste também em relação à imprensa tradicional seja imenso. Mas é preferível você confiar nessa mídia tradicional, né, do que você confiar num site onde você não sabe a origem. Até porque, se tiver alguma bobagem, você, como o Murilo falou mais cedo, você pode processar. Né? Então, eu acho que esse é um momento também de fortalecimento. Pegando o que o doutor Frederico também falou mais cedo, eu acho que é um momento de fortalecer a mídia tradicional. Agora, o fortalecimento da mídia tradicional também precisa de incentivo do próprio governo. Eu acho que é um momento que a gente está vivendo, que eu acho que é um momento de ruptura da mídia tradicional, de Estadão, Folha, Globo, né, TV Globo, TV Record, R7, UOL, se recuperarem e mostrarem o quanto essa mídia tradicional é fundamental para o fortalecimento da própria democracia. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Domingos Fraga Filho, que também foi econômico no tempo, e passamos a palavra a Bia Barbosa, jornalista, mestre em políticas públicas, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e também já integrou a Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas. Com a palavra, Bia. Obrigada, Davi. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito, principalmente a FENAGE e a FITERT, pela indicação para o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação para participar desse seminário. Agradeço porque foram os representantes dessas duas entidades que fizeram essa sugestão no nome do FNDC para essa mesa e trouxe uma apresentação para a gente tentar fazer essa discussão. Primeiro, apresentando, para quem não conhece, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação é uma entidade que há 25 anos atua em todo o Brasil em defesa de uma mídia plural, diversa, né, e de um jornalismo ético e responsável. O Fórum reúne hoje mais de 70 organizações de atuação nacional e mais de 400 entidades de atuação estadual e regional no Brasil. Para a gente, eu vou tentar também ser breve, mas é que é difícil ficar por último nessa mesa, porque a gente quer comentar tudo que todo mundo falou aqui. Mas eu vou tentar seguir o meu roteiro e fazendo algumas, dialogando com os meus colegas de mesa aqui no meio da minha apresentação. Mas eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco esse debate no cenário brasileiro, porque isso torna o nosso desafio de enfrentar o fenômeno das chamadas fake news, e a gente sempre usa fake news entre aspas mesmo, e vou desenvolver isso um pouquinho depois por quê. Porque o cenário das comunicações no Brasil é um cenário diferente dos Estados Unidos, é um cenário diferente da Europa, é um cenário diferente, inclusive, dos nossos vizinhos. Né? A gente vive um quadro aqui de grande concentração da propriedade dos meios de comunicação
E esse quadro de concentração dos meios de comunicação no Brasil, historicamente, sempre foi muito favorável à chamada manipulação midiática, né? Num ambiente midiático de pouca diversidade, de baixa pluralidade, a manipulação midiática é muito mais fácil de se consolidar e de se legitimar perante a chamada opinião pública, que a gente pode até falar de opinião publicada, né? Muitas pessoas já falaram aqui sobre o fenômeno das chamadas fake news não se restringir à internet. Eu acho que é fundamental a gente reafirmar esse conceito também. A internet é uma plataforma que, claro, concordando com os que me antecederam, potencializa, aumenta brutalmente a velocidade e o alcance desses conteúdos, mas ela é um ambiente onde esses conteúdos se desenvolvem e não é o único ambiente em que esses conteúdos se desenvolvem. É fundamental a gente lembrar, e se a gente está tão preocupado com esse debate, porque estamos às vésperas de um processo eleitoral, a gente precisa lembrar também o quanto que os meios tradicionais também, historicamente, incidiram em processos eleitorais no Brasil, né? Precisamos lembrar, por exemplo, que 40 deputados e senadores da atual legislatura controlam diretamente meios de comunicação tradicionais. Controlam isso nos seus territórios, controlam isso nos seus estados, ao arrepio do artigo 54 da Constituição Federal. Então, o debate sobre uma suposta independência dos meios de comunicação tradicional, nessa discussão, a gente precisa relativizar bastante, porque o debate sobre fake news é um pouco mais complexo do que eu acho que os meus colegas que me antecederam desenharam, né? E acho que a gente tem um outro risco que a gente precisa considerar, que é não importar uma discussão sem considerar o cenário que a gente vive e fazer essa discussão no Brasil como se a gente estivesse nos Estados Unidos, como se a gente estivesse na Europa, a partir de uma perspectiva americana ou europeia, porque o cenário brasileiro, de fato, é muito diferente. Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa problematizar aqui, e algumas pessoas problematizaram, mas eu acho que de um jeito diferente do que eu queria colocar aqui, é o conceito de fake news. Acho que o Rodrigo e o Marcelo falaram um pouco aqui do que vocês entendem pela definição de fake news, né? Se ficou claro para mim, algo... Até anotei as palavras do Rodrigo, maquiavélico e planejado, né? Se a gente vai trabalhar com este conceito de fake news, eu acho que a gente vai encontrar um tipo de resposta para esse conceito. Agora, não é só isso que cabe dentro desse chapéu enorme fake news, né? Várias pessoas citaram aqui o próprio presidente dos Estados Unidos chamando de fake news qualquer coisa que não o agrade, enquanto, né? Do ponto de vista de conteúdo de divulgação de informação. Mas eu acho que dentro desse chapéu fake news, e de novo, entre aspas, a gente precisa considerar diversos tipos de manipulação da informação. A gente precisa considerar a manipulação estrito sensu, né? Assim, e eu trouxe alguns exemplos aqui que são clássicos para qualquer estudante de jornalismo, que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que são importantes para a gente lembrar que esse tipo de desinformação, ele não é algo novo, ele não é algo recente, ele não é algo que se manifesta só na internet. Manipulação, edição do debate Lula e Collor, né? Coisa mais... Todo mundo está cansado de saber. Você manipula, você edita um conteúdo e isso continua acontecendo. Recentemente, a gente teve parlamentares que foram obrigados a processar, inclusive plataformas pedindo direito de resposta por vídeos que foram editados e que distorceram completamente uma fala pelo fato de terem sido manipulados. Desinformação. História clássica, caso clássico da escola base, né? Ali ninguém maquiavelicamente quis acabar com a reputação daqueles donos daquela escola em São Paulo, mas uma desinformação que viralizou, sim, com aquele tipo de mídia que a gente tinha naquela época e que era uma mentira. Descontextualização. Aqui eu vou roubar um exemplo da Cristina, da agência Lupa, que ela falou recentemente sobre isso no seminário do TSE na semana passada. A gente pode falar que a venda de um produto aumentou 100%, e isso pode ter significado aumentar de 1% para 2%. Então, a forma como a gente trata a informação, ela pode também gerar algum tipo de ideia de falsidade, sendo que, na verdade, a gente está simplesmente descontextualizando essa informação. Cobertura enviesada é um tipo de desinformação também? Sim. Pode ser um tipo de fake news? Sim. Trago um exemplo muito recente, o debate sobre a reforma da Previdência. Quem assiste o noticiário brasileiro
brasileiro hoje só vai ouvir pessoas falando a favor da reforma da Previdência. É mentira o que aquelas pessoas estão falando? Não. Mas, do ponto de vista de um jornalismo ético que pressupõe uma mínima diversidade e pluralidade, há um viés nessa cobertura, né? Então, isso faz ser notícia falsa? Não. Então, a gente precisa complexizar de alguma forma isso. E há casos de notícias, sim, totalmente falsas, sem base na realidade nenhuma, como o caso da Baleia Azul, que já foi citado aqui, e que virou notícia no Brasil por meio de onde? Alguém sabe? Da TV Record, que pegou uma notícia falsa da Rússia e colocou no seu noticiário nobre, no dia 1º de abril. E virou um fenômeno que teve um impacto nacional a partir de uma imprensa tradicional que reproduziu uma fake news. Então, isso tudo que eu estou trazendo aqui, esses exemplos que eu trouxe, não é para a gente, né, fazer uma guerra à imprensa, não é isso. Eu sou jornalista, trabalhei em imprensa tradicional, mas eu acho que o debate é um pouco mais complexo e a gente precisa entender isso. Então, acho que uma coisa é checagem de dados e jornalismo ético. E o nosso Código de Ética dos Jornalistas, da Federação Nacional de Jornalistas, está aí para nos guiar nesse sentido. Só que, infelizmente, ele é rasgado quase que cotidianamente pela nossa imprensa. Uma coisa é a gente fazer checagem de dados e defender isso. A outra coisa é a gente categorizar conteúdo, a gente classificar o que é verdade e o que é mentira. Acho que, como jornalistas, me surpreendeu a quantidade de jornalistas aqui falando sobre verdade. Sendo que a gente já, assim, a gente deveria ter aprendido nos bancos das escolas que o conceito de verdade é muito subjetivo, né? Então, acho que a gente precisa entender, assim, a quem que interessa, nesse momento, igualar esses dois conceitos, porque acho que todo mundo que está aqui defende a checagem de fatos e defende o jornalismo ético, em qualquer meio que ele seja feito, né? Nos meios tradicionais ou nos meios online. Acho que é muito perigoso essa tentativa de dizer de definir quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira neste debate. A gente acha que é o poder público? O poder público nunca fez isso, né? Aí agora, porque a gente está numa era da internet, cabe ao poder público dizer isso? Eu acho que não. E nos preocupa muito, por exemplo, que o grupo de trabalho que foi criado pelo Supremo Tribunal Eleitoral, pelo Superior Tribunal Eleitoral, tenha Exército e ABIN nos seus quadros para avaliar o que é fake news. Uma coisa é a gente entender que pode haver uma ameaça à soberania nacional, que pode haver influência de agentes externos, e o Exército Brasileiro é responsável, tem o seu departamento de cibersegurança que precisa atuar nesse sentido. Mas cabe à ABIN, inclusive que tem bancos de dados de investigação de movimentos sociais no Brasil, dizer o que é fake news, o que não é, e tratar o cidadão brasileiro como um inimigo interno a ser combatido. Acho que não é essa lógica que a gente precisa colocar nesse debate. Cabe à imprensa tradicional? Acho que também não. Acho que cabe à imprensa tradicional fazer esse bom jornalismo que todos os veículos aqui que me antecederam falaram que querem fazer e que estão fazendo e que se esforçam para fazer, né? Eu acho que a gente combate desinformação com mais informação e com informação checada e plural, né? Cabe às plataformas dizerem o que é fake news ou não? Acho que não também, né? E acho que as plataformas têm dado respostas, às vezes, contraditórias em relação a essa questão. Por exemplo, uma iniciativa do Projeto Credibilidade, que foi apresentada aqui, eu acho que é interessante e deveria, inclusive, envolver mais atores nessa discussão, para se pensar em como classificar, de alguma maneira, esse tipo de conteúdo sem a necessidade de você remover isso, sem a necessidade de você derrubar esse conteúdo. Mas o Facebook, por exemplo, admitiu publicamente recentemente que tem derrubado páginas que ele considera páginas que trazem teorias da conspiração e que trazem as chamadas fake news. O Google também já tem derrubado, do ponto de vista, inclusive, econômico, com a questão dos anúncios, né, tem desestimulado a monetização do que ele chama de notícias enganosas. E aí a gente tem uma série de remoção de conteúdos também pelo YouTube.
Será que esse é o caminho que a gente vai adotar para supostamente combater as supostas fake news? Acho que as respostas que foram apresentadas até o momento do âmbito do poder público são muito perigosas e muito negativas, né? Acho que a proposta que foi mencionada aqui da emenda na reforma política do deputado federal Áureo para determinar a remoção em 24 horas de conteúdo sem identificação, felizmente foi vetada. E nesse campo, nesse momento, acho que houve, inclusive, uma unanimidade, né? Porque a imprensa alternativa, a imprensa tradicional, plataformas, acho que todo mundo entendeu que essa medida era extremamente danosa e abria uma via de 8 pistas para o cerceamento da liberdade de expressão. Agora, o que está sendo tramitado no Congresso Nacional é ainda mais preocupante do que isso. O deputado Luiz Carlos Sauli teve hoje aqui de manhã na abertura, e é uma pena que ele não tenha podido ficar, hoje é dia cheio na Câmara, né? Mas ele é autor de 2 projetos de lei, o 7604 e o 6812, que estão tramitando, que tratam a questão das fake news como crime, né? E acho que tem alguns setores que acham também que essa questão tem que ser tratada como crime, né? Como se o encarceramento fosse a solução para os problemas do Brasil. Mas, assim, queria trazer à luz para vocês o que esses 2 textos dizem. Um diz que as plataformas que não removerem publicação fake em 24 horas vão pagar 50 milhões de reais por post. Isso vai gerar uma remoção em massa de conteúdo que vai deixar na mão do Facebook, do Twitter, do Google, definir o que é esse tipo de conteúdo, porque em 24 horas, a quem que você recorre para definir esse tipo de questão? E o outro me parece ainda mais problemático, que ele trata como crime a divulgação e o compartilhamento de informação falsa ou prejudicialmente incompleta. Quem vai definir o que é uma informação incompleta, pessoal? Assim, nós que somos jornalistas sabemos que sempre as coisas que a gente publica são incompletas, elas sempre podem melhorar, elas sempre podem ouvir mais uma fonte, elas sempre podem ser mais detalhadas. E você definir fake news como informação incompleta e criminalizar um cidadão, que todo mundo está falando aqui, que recebe as informações no WhatsApp e compartilha, porque não tem qualquer alfabetização midiática e crítica para poder entender que aquele conteúdo é falso e ele compartilha, isso vai virar crime pela proposta do deputado Luiz Carlos Sauli. Está tramitando na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, acho que a gente precisa, para encontrar algumas respostas a isso, não vou me arvorar a elas, mas acho que a gente precisa ter alguns princípios nesse debate que a gente precisa reafirmar. O primeiro é entender que a internet é um espaço fundamental para o exercício da liberdade de expressão, para a garantia da diversidade, para a garantia da pluralidade. Com todos os problemas que existem, é uma ferramenta que vem e que é fundamental que, no momento do debate político, no momento da disputa eleitoral, o exercício dessa liberdade de expressão esteja garantido no espaço da internet. É fundamental a gente entender que ética e responsabilização dos veículos é algo que a gente precisa exigir de todo mundo, né? Não só das plataformas, não só dos usuários, não só dos grupos que, como Marcelo e Rodrigo falaram aqui, usam isso como prática criminosa para ganhar dinheiro, mas também na mídia tradicional. E trago aqui a reflexão dos relatores da ONU e da OEA para a Liberdade de Expressão, que, no início desse ano, fizeram uma declaração conjunta sobre fake news. Para quem ainda não conhece, a gente recomenda a leitura, não é um documento muito grande, mas que fala claramente aquilo que a gente está falando aqui, mas são os relatores da ONU e da OEA para a Liberdade de Expressão. Notícias falsas sempre existiram e criminalizá-las viola os padrões internacionais de proteção da liberdade de expressão. Então, não é tratando essas questões como crime que a gente vai resolver. O Brasil, inclusive, está atrasado internacionalmente ao seguir tratando como crime as questões de honra, né? Injúria, calúnia e difamação, em países de democracia mais avançadas do que a nossa, não são crimes. São tratados de outra perspectiva, de outra maneira. E aqui a gente está querendo criminalizar ainda mais essas condutas, né? E também disseram os relatores, combate às fake news deve ser feito com mais informação e, principalmente, a garantia de um ambiente livre, independente e diverso. O Marco Civil da Internet... Bia, mais um minuto. Concluindo. Estou no último slide. O Marco Civil da Internet, que a gente aprovou somente
há 3 anos, ele fala que o provedor de conexão, a internet, não vai ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. Então, vamos procurar os autores desses conteúdos. Esse é o mecanismo melhor para a gente combater esse processo. E o Marco Civil da Internet também dá a ferramenta para quem precisa se defender disso, porque ele fala que a parte interessada pode, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, civil ou penal, requerer ao juiz que ordene e aguarde o fornecimento de dados de conexão e aplicações da internet de um determinado usuário. Acho que a gente pode encontrar respostas democráticas a esse processo, e eu termino com isso. Uma é que ainda nos parece que remoção de conteúdo deve ser algo precedido de ordem judicial, sabendo da dificuldade que existe num processo eleitoral, na agenda da celeridade que uma eleição requer, mas nos parece ainda a melhor garantia de sopesamento entre a liberdade de expressão e outros direitos. Garantir e exigir critérios de transparência das plataformas. O Facebook acabou, por exemplo, de implementar no Canadá o Update on Advertising Transparency, que é uma divulgação, uma decisão dele de divulgar dados relativos a financiamento de posts. Como é que a gente pode pensar nesses mecanismos aqui no Brasil também? Estava conversando com os colegas do Facebook. O Facebook acha que o Brasil, né, às vezes é um país subdesenvolvido, implementa uma série de políticas interessantes em outros lugares, e para chegar até aqui a gente precisa brigar que nem uns loucos. Então, vamos que tal as plataformas se anteciparem um pouco a essas questões e chegarem aqui? Políticas de educação para a mídia, a gente já falou sobre isso. E, por último mesmo, a gente precisa envolver a sociedade civil nesse debate. Todo mundo falou aqui sobre o cidadão, sobre educação para a mídia, sobre o impacto para o eleitor. E, gente, onde está a sociedade civil, inclusive neste seminário? Eu fico muito feliz de poder fazer essa fala pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é uma organização da sociedade civil, mas nós somos a única fala da sociedade civil nesse seminário. Acho que isso, inclusive, é um reflexo da composição histórica que o Conselho de Comunicação Social tem, a forma histórica como o Conselho de Comunicação Social tem ocupado as vagas da sociedade civil. Então, acho que a gente precisa necessariamente envolver a sociedade civil nesse debate, porque não vamos nós tutelá-la para dizer como que ela tem que entender fake news ou dizer que ela tem que ser educada. Vamos ouvir a sociedade civil sobre isso antes de tomar qualquer decisão nesse sentido. É isso, obrigada. A gente agradece a fala aí da Bia Barbosa. Eu acho que outras entidades representando a sociedade civil se pronunciaram nesse seminário e vão continuar se pronunciando. É um debate que se faz, mas temos vários representantes da sociedade civil nesse seminário. Agradeço aí os palestrantes desse painel Fake News e Plataformas Digitais. Vamos seguir com o último painel, para o último painel, que vai ser moderado pelo nosso presidente do Conselho de Comunicação Social, Murilo Aragão, como combater as fake news, às 16 horas. Mas antes do quarto painel, a gente convida os presentes para um rápido coffee break, que será servido na parte externa do auditório. Nosso próximo e último painel, com o tema como combater, começará provavelmente, deixa eu ver aqui, 15 minutos, 20, 16, 17 horas, ok? Me fala quem é a sociedade civil. Nossa, Patrícia Blanco. Não, aquela discussão. Mas não é aquela discussão.